Bem-vindo na aula de hoje. Meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia. Nós vamos estar falando do tema Povos em Conflitos, tá? Lembrando que o público-alvo dessa aula são os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, Povos em Conflitos, nessa aula de hoje nós vamos estar conhecendo alguns conflitos que vêm ocorrendo, tá? Por todo o planeta, né? E vamos ver o conceito de povos, que está relacionado ao quê? A grupo de pessoas que possuem características comuns de língua, de costumes, de cultura em um mesmo território, né? Nós sabemos que o espaço geográfico ele é um espaço estratégico e ele depende de vários fatores, né? Seja político, seja fatores econômicos, seja fatores sociais. E o que devemos salientar é que essa configuração dos territórios, do espaço geográfico mundial, vem alterando muito ao longo do tempo. E essa alteração, ela está sendo mais significativa quando? Após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Muitos países perderam territórios, outros anexaram territórios, né? Com isso, houve um quê? Houve um aumento nos conflitos mundiais. É isso que nós vamos estar falando nessa aula. Nós vamos conhecer alguns conflitos mundiais, os mais importantes, e as causas desses conflitos, né? Lembrando que os conflitos, por serem tão importantes, ele é tema central de uma análise, né, de um território mundial, tá? Então, é um tema muito importante, muito pertinente, porque ele interfere, tá, tanto em escala regional, nacional, também em escala global. E, consequentemente, é importante conhecermos esse conflito para fazermos o quê? Uma análise do território mundial, como que ele está se configurando atualmente. Lembrando que os conflitos eles podem ser o quê? Podem ter por vários motivos, né? Por várias causas interligadas. Geralmente um conflito não acontece por um motivo só. Então vários motivos, tá? Vários fatores podem desencadear um conflito. Vamos conhecê-los. Então nós temos o chamado povo curdo, tá? Que é um povo que não possui um território. Isso já é um motivo que vai gerar o conflito na região. O povo curdo é um povo que vive distribuído em vários países do Oriente Médio, principalmente na Turquia, que reivindica o quê? Os curdos? Um espaço, um território chamado Kurdistão, tá? O povo curdo é considerado a maior quantidade de povo sem território do nosso planeta, tá? E é um povo que vive em condições precárias, tá? E também são de maioria origem muçulmana. Então, os curdos são povos que almejam um território chamado de Kurdistão. Nós temos outro importante conflito relacionado ao povo judeu, tá? Que, após o final da Segunda Guerra Mundial, obteve, através da Organização das Nações Unidas, ONU, o seu território, tá? O seu território. Mas, o fato dos judeus, a partir da ONU, obteve um território, isso não foi bem visto pelos árabes, tá? Com isso houve um conflito com os árabes, né? Os judeus retornaram para a Palestina. Essa questão de os judeus retornarem para a Palestina não foi bem vista pelos árabes que viviam na região da Palestina, né? Porque eles já estavam ali naquele local. Com isso, houve a Organização da Libertação da Palestina, tá? Com o objetivo de criar o quê? O Estado palestino, né? Então, naquele local, está havendo uma disputa por território entre os judeus e os árabes, tá? Essa disputa vai além do espaço geográfico, não é somente por questão de território, mas envolve também as questões naturais, religiosas e também étnicas. Por quê? Porque para chamar a atenção da questão do conflito a fim de resolvê-lo, tanto os árabes como os judeus usam-se
na maioria das vezes, de ações terroristas para, né, que chegue a um consenso, que chame a atenção das autoridades para essa questão, né? Quando os judeus chegaram ao território onde os árabes já estavam, na Palestina, essa divisão territorial não foi de forma igual, né? Os árabes na Palestina alegam que ficaram prejudicados com menor espaço de terra. Os judeus naquela região fundaram, né, e através da ONU concretizaram o Estado de Israel. Com isso, os árabes palestinos reivindicam na mesma região a criação do Estado da Palestina, tá? Então, um conflito ainda que ocorre, infelizmente, sem data para terminar, tá? É uma disputa também muito antiga, até milenar. Nós temos, na Ásia, conflito entre os paquistaneses, de origem islâmica, e os indianos, do hindu, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se esse conflito na região da Cordilheira do Himalaia, tá? Iniciado em 1947, em uma região chamada de Caxemira, né? Que tem origem muçulmana. Nessa região ficou sob o controle de um governo hinduísta da Índia. Então, pelo fato do controle ser de um governo da Índia, por ter sido anexada ao território indiano, os paquistaneses não aceitam e querem também o controle dessa região da Caxemira, tá? Então, tanto a Índia como o Paquistão almejam, tá, e buscam a anexação do território da Caxemira nos seus respectivos territórios. Até então, o controle dessa região é feito pelo governo indiano. É um tema importante porque tanto o Paquistão como a Índia têm armamento nuclear, tá? Então existe essa preocupação. É uma região de estabilidade. Então tem-se uma preocupação com isso, né? Que se não resolver essa questão, ambos os países podem até se confrontarem. Então existe um medo por esse sentido. No continente africano, os conflitos estão relacionados principalmente à descolonização que foi de forma arbitrária dos países europeus para com as nações africanas, né? Com isso, houve muitas guerras civis, né? E também muitos grupos étnicos da África ficaram o quê? Vivendo em um mesmo território, causando muitos conflitos. Para colocarmos, salientar alguns deles, nós colocamos aqui o conflito da África do Sul, chamado apartheid, né, segregação racial, que permaneceu principalmente até os anos 90, que houve naquele período as restrições socioeconômicas e políticas para com algum grupo, tá? Seja de origem branca ou seja de origem negra. Nós temos também o conflito em Ruanda, conflito relacionado entre duas etnias diferentes que almejavam o poder daquele país, né? Os Tutsis e os Hutus. É um dos mais importantes e com consequências mais graves conflitos no mundo e no continente africano, porque trouxeram milhares de mortes, né? Aqui na América Latina, devemos destacar a questão da Venezuela, maior país produtor de petróleo aqui da América Latina, né? Que convive com conflitos e tensões relacionadas com crise política e econômica, tá? Que ocasiona fortes impactos na região. Devemos salientar também as questões da Colômbia e Bolívia, que são frutos e focos de tensões que envolvem questões de violência e a questão do narcotráfico, tá? Na Europa, principalmente no leste europeu, tá? Principalmente no século XX, os conflitos
mais importantes estavam relacionados ao quê? A soberania, tá, dos países da chamada ex-Iugoslávia, né? Iugoslávia formada por 6 repúblicas no pós-1945, né? Organizou-se e dividiu essas repúblicas em um só país, a Iugoslávia, que teria como um ditador, um governante, o Tito, né? Com isso, pendurou-se a Iugoslávia até os anos 90 aproximadamente, né? Por que uns anos 90? Porque foi o período que estava acontecendo ali o fim da Guerra Fria, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a queda do Muro de Berlim. Então, as pessoas, os habitantes das repúblicas da Iugoslávia começaram a contestar o sistema socialista. Também houve a morte do seu governante, né? Então, muitas das repúblicas da Iugoslávia começaram o quê? O processo de independência. Nesse processo de independência, ele não foi o quê? De forma pacífica, né? Foi fruto de muitos conflitos naquela região. Mas, consequentemente, aos poucos, as repúblicas da Iugoslávia conseguiram sua independência, né? Formando países independentes como a Bósnia, Macedônia, Croácia, Eslovênia, a Sérvia e também Montenegro. Houve também naquela região dos Balcãs a perseguição dos sérvios, tá? Que queriam uma ideia de limpeza étnica, que confrontou com os albaneses, que era a maioria étnica de Kosovo. Kosovo era uma o quê? Província da Sérvia.